Olá, pessoal. Vamos falar sobre divulgação científica. Primeiro vamos entender, a que eu estou me referindo quando eu falo em divulgação científica. Eu falo aquela divulgação que é feita, tá, a partir de descobertas científicas para pessoas que não são cientistas ou para cientistas que são de áreas muito distantes, que não conseguiria entender aquele texto mais especializado, escrito para cientistas ligados, de certa forma, àquela área, diretamente ou de forma correlata. Tá? Então, o cientista publica um trabalho, ele está discutindo com outros cientistas, uma pessoa, mesmo sendo cientista, mas de área muito distante, pode não entender. Se eu quiser ver uma notícia sobre a física quântica, se eu ler um trabalho de física quântica, eu, sendo da área biológica, vou ter muita dificuldade em entender. Posso apostar que não vou entender. Vou entender a superficialidade, mas não vou conseguir julgar, tá? Não consigo julgar. Porque tem detalhes técnicos que eu desconheço, fora completamente da minha área, ok? Posso até acreditar na revista, mas acreditar. Não posso julgar fazendo a minha avaliação mais pontual, ok? Por outro lado, se eu ler uma divulgação científica feita, por exemplo, na pesquisa FAPESP, na revista Ciência Hoje, em revistas sérias que têm de divulgação científica, eu vou poder entender muito mais o que está ali, porque aquilo é traduzido, certo? De uma linguagem para outra linguagem. Essa é a divulgação científica. É assim que eu estou caracterizando aqui dentro, mesmo que outras pessoas possam ter outros entendimentos, mas isso não muda o problema, não muda a situação, certo? Deixando claro do que a gente está falando. Essa divulgação científica ela é fundamental a partir do momento em que ela traz para outras pessoas, parte da ciência, aquela parte que mais interessa à população em geral, e aí se inclui os cientistas de áreas distantes. Okay? Quando eu falo população em geral, inclui isso. Eu não estou falando só dos especialistas e nem só dos especialistas de áreas correlatas, que conseguem ainda entender aquilo. Não é? Isso é fundamental, é uma aproximação. É essa explicação, mais simples que você encontra muitas vezes em livros textos, dentro da escola. Livros textos, no ensino médio, no ensino fundamental 1 e 2, às vezes até na pré-escola, livrinhos simples, mas mostrando conceitos importantes que vieram da ciência. Não é? Na graduação e até na pós-graduação, livros textos que traduzem em linguagens mais simples coisas complexas que estão nos trabalhos especializados, tá? Nos artigos científicos. Então, essa tradução ela é importante. Tá? E ela ocorre para a mídia em geral. Muitas vezes, em vídeos no YouTube, as pessoas fazem essa gentileza e essa, eu diria, obra de construção social e humanitária, em trazer conhecimentos desse nível. É a mesma coisa que uma pessoa que grava um vídeo explicando, por exemplo, o entendimento de uma obra de arte, de uma música, de uma escultura, de um desenho, de uma pintura, ou até de uma poesia. Não se dá para explicar objetivamente, não é essa a questão, mas falando de algumas coisas envolvidas com aquilo. E por isso que é também importante, mas não só por isso, qualquer gente fala dessas questões, mas que é também importante para o cientista conhecer um pouco de arte, a história da arte, conhecer detalhes disso. Não tão profundamente que nem com aquelas pessoas que estudam a história da arte. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é conhecimento geral, outra coisa é querer se especializar naquilo. Então são coisas diferentes. Tá? Então é lógico que as pessoas, conhecendo essas informações, elas começam a usar essas informações no seu dia a dia. Algumas são só interessantes, elas não sabem como usar, não tem problema. Quando se fala de alguma doença,
A ciência mostra que isso daqui é fantasia, que o que se sabe é isso, isso, isso. As pessoas têm o direito de conhecer essas coisas. Tá? Então essa é a importância. Do contrário, as pessoas ficam lá na Torre de Marfim, né, se degladiando intelectualmente e aquilo morre por ali. E não é esse o recado que a ciência quer construir, tá certo? Ela quer o quê? Ela quer trazer descobertas e que isso seja de utilidade para as pessoas. Como nós não sabemos quais são todos os desdobramentos, é então razoável que a gente passe para quem quiser entender aquilo e que possa entender, né? E para isso a gente muda a linguagem para ampliar as pessoas que podem se valer daquele conhecimento, porque nós não sabemos, né, o que pode ser usado daquilo. Lógico que as coisas óbvias nós sabemos. Ah, isso daqui vai servir para isso, para aquilo, para aquilo. Mas, de repente, alguém usa aquilo num outro contexto, numa outra situação que ninguém imaginou. Então, conhecimento está aí para ser usado, ok? E são conhecimentos que falam sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. E as pessoas se interessam pelas coisas do mundo porque elas estão dentro do mundo. Então, essa é a importância da divulgação científica. É evitar que o conhecimento fique fechado, enclausurado num lugar que muitas vezes pode até significar poder para até agir contra as outras pessoas que seriam, entre aspas, os ignorantes do assunto. Então pode, é uma dominação, isso é histórico, né? Se você for analisar, você vai ver que isso é histórico. A dominação do conhecimento pode ser usado contra aqueles que não possuem esse conhecimento, isso é evidente. Então a função da educação, a função dos divulgadores científicos é exatamente essa, isso é fundamental. E os perigos? Ah, também os perigos, tá? E temos que pensar neles. O primeiro perigo é a partir de que momento nós devemos fazer a divulgação científica? A partir de que momento da publicação nós devemos fazer a divulgação científica? Aí nós temos que tomar muito cuidado. Há coisas que são muito controversas e que elas são lançadas e elas estão, né, no momento do debate ainda dentro da ciência, dentro da especialidade. E nós não podemos pegar isso e traduzir como sendo uma verdade já atestada pela ciência. Mesmo as verdades atestadas pela ciência, a gente sabe que são provisórias. Mas nós não temos saída. A partir de um certo ponto de estabilidade, nós temos que usar o conhecimento. Né? Então a pressa exagerada é o problema. Publicou hoje, eu divulgo hoje. Já estou fazendo uma nota explicando para a população, olha o que saiu, que isso é assim, é assado. Dá um tempo. Já comentei isso em outro vídeo, em outro contexto, né, falando sobre a publicação científica, a função dela. Então nós temos que separar muito bem. Quando alguém faz um remédio, ele vai testar. E não vai testar pouco. Ele vai testar muito, ele vai testar em situações que não envolvem, por exemplo, o ser humano. Posteriormente, ele começa a testar, né, com seres humanos, vai aumentando essa amostra, até o momento que perceba que segurar o remédio é mais maléfico para a população do que liberá-lo, mesmo tendo uns 5%, 3%, 2% de chance de dar problema. Tá? E é essa avaliação que se faz. Com o conhecimento científico não é diferente. Conhecimento ele pode ser veneno ou remédio. Do mesmo jeito que é importante as pessoas conhecerem coisas, estarem atualizadas, saberem o que está acontecendo com o mundo, ou com as coisas que elas estão lidando, é também importante saber que pode ter conhecimento equivocado. E não estou falando da fake news. Eu estou falando de conhecimentos científicos que foram feitos propondo ser uma boa explicação e, de repente, quando se joga no meio científico, se descobre, por opiniões e argumentações, principalmente, de outros cientistas, que aquilo está equivocado. A revista faz o que pode. Ela tenta triar, mas às vezes
passam, porque é uma triagem muito pontual. Quando cai na mão das centenas e milhares, né, de pessoas envolvidas com aquela especialidade, aí a análise é outra, tá? Então a responsabilidade, em primeiro lugar, é liberar no momento certo. A revista Science dá 3 meses para receber críticas técnicas. É uma estimativa que, pela experiência deles, eles têm de que, olha, se em 3 meses ninguém apedrejou, né, é porque deve estar razoável, porque a revista Science é muito lida. Revistas menos conhecidas deveriam esperar muito mais, porque aquilo lá talvez demore para ser lido. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto é para não distorcermos errado a informação. Veja, a pesquisa científica ela vai te dar algumas respostas, ou uma que seja. Traduzir isso em palavras mais simples, nós temos que tomar cuidado para não simplificarmos demais e trazermos desvio em nuances da informação. Às vezes é uma coisinha. Uma vez, tinha publicado um trabalho mostrando o efeito da cor azul, né? Junto com o autor meu, o professor Rodrigo Barreto. Fizemos o trabalho e mostramos que, né, em animais, no caso eram peixes, tá? Que o ambiente azul reduziu de alguma forma a resposta ao estresse. Ou seja, né, a resposta do peixe ao estresse foi reduzida. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? E eu lembro que saiu uma reportagem, que eu não fui contactado, nem o professor Rodrigo, saiu uma reportagem dizendo que a cor azul acalmava os peixes. Eu não sei se acalmava ou privava eles de dar a resposta de defesa. Tudo isso está envolvido. Então a gente tem que saber fazer. Há escolas, né? Campinas mesmo tem uma muito boa, mas há outras escolas que estão formando pessoas para fazer divulgação científica, tá? Porque não é simplesmente ler aquilo e falar, que legal isso daqui, papapá, e de repente aquilo é fantasioso demais. Então nós temos que passar o que é para ser dito. Doa a quem doer. Às vezes a distorção é feita em favor de algo que nós acreditamos. E depois que você faz isso e publica, apagar isso é muito difícil. Se na ciência, que é mais fechado, já é difícil, imagina a hora que você joga numa mídia aberta que milhões de pessoas vão ler, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que as pessoas que lidam com divulgação científica são profissionais altamente importantes para a sociedade. Eles estão fazendo uma interface fundamental e exige uma especialização, um compromisso ético, né, fundamental com essa informação. São profissionais, como cientistas e tantos outros profissionais, né, que requerem uma especialização, um compromisso muito grande com a qualidade da informação que passam, ok? É isso, gente. E vocês, sendo bons cientistas, têm também a função de fazer a divulgação dos seus trabalhos do jeito certo, no momento certo. É assim que nós temos que pensar, é assim que a gente tem chance de evitar os perigos da divulgação científica precipitada ou maldosa. Ok? Valeu, gente, e até a próxima, então.